Graça e paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, a sua casa, a sua família, nesse dia especial que o Senhor nos deu. Quero compartilhar um texto que se encontra aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículos 17 em diante, diz o seguinte: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, o tema da nossa mensagem é o Deus que nos livra. O Deus que nos livra, o Deus que traz livramento para mim e para você. O contexto aqui, só para nós nos situarmos e chegarmos então à mensagem mais especificamente, o rei Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, ele teve um sonho. E ele, por conta desse sonho, ele ficou turbado, ficou incomodado, perdeu o sono. E no dia seguinte ele chama os seus sábios, os entendidos, aqueles que supostamente tinham as revelações para dizer a ele, e ele questiona eles a respeito do seu sonho. O interessante é que Nabucodonosor ele não contou o sonho, mas ele disse que os sábios deveriam saber o sonho que ele teve. E os sábios disseram: olha, isso é impossível, rei, nós não temos como saber isso. E por conta disso, o rei faz um decreto mandando matar todos os sábios e os entendidos no reinado da Babilônia. Daniel, que era um dos cativos, ao ouvir a respeito disso, pede para que um dos servos do rei intercedessem por ele diante do rei. Mais uma vez, você se lembra, na semana passada nós vimos a respeito de uma decisão sábia, ou seja, decidir pela vontade de Deus. Foi no capítulo 1 de Daniel. E agora nós vamos ver a respeito desse Deus que livra. Quem é esse Deus a quem nós devemos decidir por ele? E Daniel então pede a esse servo do rei que intercedesse por ele, dizendo que desse um tempo para que Daniel pedisse a Deus então a revelação do sonho. E isso é concedido. E Daniel então tem a revelação. E por conta disso, tanto Daniel quanto todos os demais sábios da Babilônia foram poupados. Quem é esse Deus que livra? Porque da mesma forma que Deus livrou Daniel, Deus continua trazendo livramento para mim e para você. Ele é um Deus que nos livra. Na verdade, Deus nos livrou através de Cristo, da maior de todas as nossas condenações, da maior de todas as nossas batalhas e lutas. E na verdade, Ele nos livra de nós mesmos. Ele livra-nos dos nossos próprios pecados, mediante a vinda de Jesus, mediante um compromisso que assumimos com Cristo. Quem é o Deus que nos livra? Em primeiro lugar, esse texto vai nos dizer, o próprio Daniel diz, que ele pede então a Deus, ele leva a palavra a Sadraque, Mesaque e Abidnego, nesse tempo que ele foi concedido a ele pelo rei, para que eles pedissem a Deus misericórdia, para que Deus revelasse a eles então o sonho do rei. Queridos, esse é um Deus misericordioso. Interessante que Daniel aqui não tinha responsabilidade alguma em relação a isso. Mas mesmo assim, Daniel ele não pede justiça a Deus. Daniel tem a consciência de que ele é um homem pecador e que ele precisa, na verdade, da misericórdia de Deus, assim como eu e você. Quando nós nos voltamos a Deus pedindo um livramento, nós precisamos entender a nossa real condição, queridos, e a nossa condição de pecadores. Então, o nosso pedido a Deus é uma intervenção em misericórdia, e é exatamente isso que acontece. Deus, ele se torna favorável aos humildes, àqueles que reconhecem a sua real condição. Mas esse Deus que nos livra é o Deus também eterno.
Diz Daniel aqui na sua oração, no seu louvor dado a Deus após a revelação, ele diz: é o Deus de eternidade a eternidade. Isso é muito significativo, porque Daniel vai dizer que esse Deus é um Deus que estabelece tempos, é aquele que levanta homens e que derruba homens, é aquele que coloca, é aquele que tira, é o Deus eterno, é o Deus que conhece a história de maneira plena, é o Deus que conhece e já tem estabelecido a história da humanidade mediante a sua sabedoria, mediante a sua força. O próprio Daniel vai dizer isso, porque dele é a sabedoria, porque dele é a força. Ele conhece todas as coisas. E isso é muito importante para nós, porque nós temos a tendência de muitas vezes nos voltarmos a Deus e consciente ou inconscientemente nós nivelarmos a Deus a nossa realidade. Nós somos seres temporais, nós somos seres limitados, Deus não. Deus é o Deus eterno, Deus é o Deus que conhece, Ele é um Deus sábio, é o Deus onisciente, que tem o conhecimento de toda a história diante de si, a eternidade passada e a eternidade futura. É esse Deus que nós recorremos em uma situação de livramento. E terceiro e último lugar, queridos, quem é esse Deus que nos livra? Além de ser o Deus misericordioso, como vimos, além de ser o Deus que Daniel se refere aqui como Deus misericordioso, Ele é o Deus que compartilha de si mesmo com o homem, ainda que pecador. Veja que Daniel diz que Deus é um Deus sábio e é um Deus forte, é o Deus que tem sabedoria e força. Mas depois Daniel vai dizer que ele louvava a Deus porque Deus havia compartilhado com ele da sabedoria e da sua força. Esse é um Deus que não só se compadece de nós, esse é um Deus que não só é um Deus eterno, mas é um Deus que participa da nossa história. É um Deus que se faz presente na nossa história. E a maior de todas as evidências foi a vinda de Cristo, que deixou a eternidade, a glória do Pai para se fazer um de nós. Querido, Deus é um Deus que se compadece. Talvez você se encontre hoje no momento de tristeza, no momento de solidão, um sentimento de que você está só, de que você está vivendo uma realidade imutável, talvez para você, definitiva. Eu quero dizer a você que esse Deus está presente onde você está. Deus está aqui, mas Ele está aí. E Ele quer trazer livramento para você. Mas é necessário que façamos como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que busquemos o seu favor de maneira correta, entendendo que esse Deus é misericordioso, que esse Deus é eterno e que esse Deus compartilha conosco daquilo que necessitamos para sairmos dessa situação, e Ele nos dá o seu livramento mediante a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos te dar graças pela tua presença, pela tua pessoa e pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo livramento, pela revelação que o Senhor deu a Daniel, livrando Daniel, os seus companheiros e todos aqueles sábios da sua morte, mediante a revelação do sonho de Nabucodonosor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus de hoje, que na pessoa de Cristo se revela a nós, na pessoa de Jesus se mostra a nós, na pessoa de Jesus continua trazendo livramento a nós, não somente da condenação, da morte, do pecado, do inferno, mas também nas situações do nosso dia a dia, aqueles que necessitam de um livramento, Senhor, que possam recebê-lo na autoridade do nome de Cristo Jesus, que sejam favorecidos neste momento, pela tua intervenção, pelo teu poder, em nome de Cristo é que oramos e te agradecemos. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.